Graça e paz, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver esse vídeo, né? No horário que for. Não repara o rostinho de cansada, de sono, né? Porque eu não dormi. E na verdade, eu ia dormir, mas eu decidi fazer um vídeo aqui para vocês que nunca mais eu fiz, né? E eu vou falar de uma história que todo mundo já conhece, mas que sempre chama a nossa atenção, né? Aqui em João, capítulo 4, fala sobre a mulher samaritana. Quem nunca ouviu falar da história da mulher samaritana, né? Eu vou ler só um trechinho e vou falar um pouco sobre ela. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário ir passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Só até aqui, né? Eu não vou estender muito, porque todo mundo já conhece um pouco essa história da mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher de Samaria, né? A Bíblia não fala o nome dela, não relata o nome dela, só diz que ela era uma mulher desta cidade, da cidade de Samaria. E ela era uma mulher samaritana. Mas a Bíblia relata, né? O próprio Jesus, ele relata que essa mulher, ela tinha uma vida sofrida. Ela já foi casada, já tinha sido casada várias vezes. E justamente o que ela estava vivendo hoje, ainda assim, não era o marido dela. Ela já tinha sido 5 maridos. Então, essa mulher, ela já vem de uma história de sofrimento, né? De decepções. E ela encontra Jesus ali no poço. A Bíblia fala que ela vai buscar água no poço na hora sexta. E os estudiosos falam que a hora sexta é por volta do meio-dia. E de meio-dia o sol está quente de rachar, né? O sol está muito quente. E naquela época, todas as mulheres, donas de casa, não ia buscar água no meio-dia. Por quê? Porque do meio-dia estavam lá colocando o almoço dos seus maridos, dos seus filhos. Então aquela mulher samaritana, ela justamente ia nessa hora, a hora do almoço, do sol quente, para ela não ser incomodada, não ser criticada, não ser mal vista pelas outras mulheres. Porque hoje em dia é muito natural a mulher casar, se separar, não dá certo, né? Não deu certo, casou, não deu certo, cada um segue seu caminho. Ninguém vai chamar ela de mulher da vida, ninguém vai chamar ela, ninguém vai criticar ela, né? Ela vai seguir o rumo dela e tá tudo certo, hoje em dia. Mas naquela época passada, uma mulher que ela se separava, né? Sem ser por morte, né? Sem ser por viuvez, ela se separava se o marido deixasse ela por outra. Ela era uma mulher mal vista pela sociedade. A sociedade criticava, olhava para ela, chamava de desquitada. Eu lembro, quando eu era criança, né, que minha mãe sempre falava sobre isso. Porque minha mãe, ela casou, teve 3 filhos com esse primeiro casamento, e ela queria viver
a vida toda com ele. Só que ele mesmo, o marido da minha mãe, o primeiro marido dela, decidiu não querer viver com ela mais. Foi uma decisão dele. Ele não quer mais viver com você. Então minha mãe não podia viver com ele a pulso, né? Então minha mãe aceitou ali o desquite. Minha mãe se desquitou, né? Se separou, que antigamente chamava desquite. Hoje é se separar. E minha mãe se separou dele, tudo certo. Só que naquela época, as mulheres separadas, né, ou desquitadas, era mal vista pela sociedade, como eu já tinha falado. Então minha mãe, eu lembro que minha mãe dizia que para onde ela ia, as pessoas olhavam com outros olhares para ela. Sabe, aqueles olhares de crítica, aqueles olhares de aqueles olhares de desprezo, sabe? Aqueles olhares que deixavam ela triste. E ela dizia para mim assim, é muito ruim quando uma mulher se separa. Ela é mal vista pela sociedade, porque minha mãe veio daquela época, né? Ela sofreu aquilo. Hoje é natural, mas naquela época não. E era assim com essa mulher samaritana. Ela foi, sofreu, aí, como ela já sofreu com o primeiro esposo, casou novamente para tentar ter um marido que sustentasse ela, que ajudasse ela. Moral da história, ela passou por 5 maridos, né? A Bíblia não diz que ela era uma prostituta, não. A Bíblia diz que ela teve vários maridos e o que ela estava vivendo hoje em dia não era marido dela, né? O próprio Jesus diz, e este que tu estás vivendo hoje em dia não é o teu marido. Então, para pensar, para você, analisa aí, analisa a vida dessa mulher, né? Essa mulher era uma mulher sofrida, era uma mulher triste, era uma mulher amargurada, era uma mulher rancorosa, sabe? Que guardava aquela mágoa dentro dela. E ela dizia, eu imagino que ela dizia assim pra mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí, certo dia, ela vai buscar água, como de rotina, no poço de meio-dia, né? A hora sexta, meio-dia, 1h, nessa hora assim. E ela vai buscar água. Chega lá naquele poço, ela dá de cara com quem? Com Jesus. Aí ela já pensa logo mal. Quem é esse homem? O que é que ele quer comigo? Porque ela já veio de uma trajetória de sofrimento. Ela já veio de uma trajetória de rejeição. Então, na mente dessa mulher, é mais um que vai me rejeitar. É mais um que vai me criticar. É mais um que vai me julgar. Na mente dela era isso. Aí Jesus faz o quê? Me dá água. Dai-me de beber. Jesus pede água a ela. E aquela mulher com aquele escudo. Sabe quando tem aquelas pessoas que já sofreu tanto na vida e acaba colocando um escudo de proteção, de uma barreira. Não deixa ninguém chegar perto, se aproximar. Porque já sofreu tanto que não quer se decepcionar mais. Não quer sofrer mais. Então, ela cria uma barreira de proteção. Então, Jesus pede a ela de beber e ela diz, quem és tu, judeu, me pedindo de beber? Eu? Aí ela mesma se julga. Eu, uma mulher samaritana. Porque naquela época existia rixa, né? Como os pernambucanos falam, rixa de cidades. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus, porque os judeus adoravam um só Deus. E os samaritanos adoravam vários deuses. Então, os judeus não se davam com os samaritanos não se davam com os judeus. Então, ela viu pelas vestes de Jesus, pela forma de Jesus falar, ela deduziu, ele é judeu. Então, é mais um que vai me criticar. Então, ela diz para ele assim, quem és tu? Tá me pedindo água? Tu, um judeu? Eu sou uma mulher samaritana. Os samaritanos não se dão bem comigo. Para que quer falar comigo? Por que quer que eu te dê água? Eu tô falando pelas minhas palavras, tá? Deduzindo mais ou menos o que ela pensou na hora. Ela pôs um escudo de proteção nela.
E Jesus dizia assim, olha, se tu soubesse quem é que tá te pedindo água, tu não ia me dar água, tu não ia me dar água, não. Era eu que ia te dar, né? Ele fala assim, né? Deixa eu explicar melhor. Porque a gente fica assim, sabe quando a gente fica assim, impressionado pela forma que Jesus fala, né? É um amor assim, sabe? Eu fico passada do tanto amor de Jesus. Aí Jesus diz assim, ó, se tu conhecerás o dom de Deus e quem é o que está te pedindo, né? Quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela que iria pedir a ele água viva. Senhor, me dá água para eu beber. Água viva. Se ela soubesse que Jesus era Deus naquele momento. Só que naquele momento, sabe quando a gente está cego espiritualmente? Ela estava cega espiritualmente. Ela era cega por conta do sofrimento que ela passou, por não ter conhecido Jesus ainda e está passando por aquele processo todo que ela vivenciou, aquele sofrimento todo de rejeição. Então ela era cega espiritualmente, ela não estava vendo que ali quem estava falando com ela era o próprio Deus. Então, ela diz assim, ela já fala mais mansa, quando ela vê que ele falou sobre Deus. Então ela já recua um pouco, aí ela vai dizer assim, Senhor, tu não tens com o que tirar? E o poço é fundo. Onde, pois, tens esta água viva? Que ela viu que ele falou sobre a água viva. Ela disse, onde é que tem esse poço de água viva? Eu quero. Aí ela vai e já dá uma punhalada, né? Já dá um questionamento aí. Aí ela diz assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus, sendo Jesus, maravilhoso, bondoso, lindo que Jesus é. Aí Jesus diz assim para ela, qualquer que beber desta água, filha amada, filho amado, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, continuará a ter sede. Mas, aí Jesus disse para ela assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Que Jesus lindo. E a mulher disse, Senhor, me dá desta água. Eu começo a imaginar a cena. Imagina a cena aí onde você está. Jesus falando com ela. E Jesus dá essa esperança para ela da água da vida, né? Água viva. E ela vê que Jesus é um homem de Deus. Aí ela começa que ela diz, Senhor, me dá desta água. Eu preciso dessa água. O desespero dela vem porque ela sabe que a água viva é uma água boa, é uma água abundante, que ela nunca mais vai ter sede. Só que no pensamento dela era sede física. Era aquela sede de matar, dela nunca mais precisar ir no poço buscar água. O pensamento dela era esse. Aí ela diz assim, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Porque ela disse assim, vai resolver meus problemas. Se ele me der dessa água, eu nunca mais vou ter sede. Vai resolver meus problemas. Eu não vou ter que estar vindo aqui nesse poço de meio-dia, no sol quente, vir buscar água. Vai resolver o meu problema. Eu não vou ter que se humilhar, ter que me esconder. Eu vou ter saciado minha sede. Não venho mais buscar água no poço. De meio-dia, sol quente. Aí Jesus diz assim. Aí ela diz assim, né? Aí Jesus diz assim para ela, vai, tá certo, eu vou te dar água. Essa água que tu queres. Agora vai lá na tua casa e chama lá o teu marido e vem cá, tu e ele. Aí ela diz assim, Senhor, eu não tenho marido.
Aí Jesus vai dizer, muito bem, falaste a verdade. Você não tem marido. Ah, você já teve 5. E esse que você tem, na verdade, ele não é o teu marido. E aquela mulher, sabe quando tem um estalo assim na mente? Pá! Aquela mulher olha assim para Jesus e diz assim, eu vejo que o Senhor é um profeta. Por quê? Por que ela diz isso? Porque ela nunca contou para ninguém. Ela não contou para Jesus. Ela conheceu Jesus naquele momento. Ela não contou para ele. Então, na mente dela, disse, esse homem é um profeta. Ele descobriu a minha vida. Ele sabe a minha vida. Ele é um profeta. Aí, ela fala que os pais dela adoraram naquele monte, naquele lugar. E, só para terminar e resumir a história. Quando ela conhece Jesus verdadeiramente naquele poço, ela passa a adorar Jesus. A vida daquela mulher começa a dar um salto de 360 graus. Ela muda por completo os pensamentos, a visão, sabe, o jeito de ser, de se vestir, de falar. E ela corre para a cidade e começa lá a evangelizar a cidade. Na verdade, ela virou uma missionária. Porque ela saiu falando, olha, eu conheci Jesus de Nazaré, lá no poço. Ele falou a minha vida, ele é um homem extraordinário. Eu fui curada por ele. Eu quero adorá-lo. Vem você conhecer ele. E ela começa a evangelizar na rua, a contar sobre Jesus. E o que mais me chama a atenção na história da mulher samaritana é que se você começar a ler a história no profundo, você vê que ela é uma mulher amargurada, uma mulher triste, uma mulher rejeitada pela sociedade, pelas pessoas. E você olhando assim a visão por parte dela, você consegue entender que aquela mulher ela não tinha um sorriso. O olhar dela era um olhar triste. Sabe? Ela vivia triste pelos cantos, saía nas escondidas para ninguém estar criticando ela, apontando o dedo para ela, humilhando ela. Porque ela já tinha sido rejeitada demais. Mas quando ela conhece Jesus, tudo fica para trás. As tristezas, sabe? As mágoas, as rejeição. Sabe? A mente dela abre. E ela começa a enxergar que ela tem valor. Jesus mostra que ela tem valor. E ela começa a adorar Jesus, a falar de Jesus, a evangelizar por onde ela passava. Porque o amor encontrou ela. O amor de Jesus encontrou ela. E quantos precisam desse amor? Quantos precisam ser encontrados por esse amor de Jesus? Que tem uma vida parecida ou semelhante com a da mulher samaritana. Vive uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida sem felicidade, sem esperança. Aquela mulher ela não tinha esperança. Na mente dela ela estava perdida. Na mente dela não tinha mais solução para a vida dela. Mas Jesus veio com a solução para a vida daquela mulher. Jesus trouxe esperança para a vida daquela mulher. Jesus trouxe amor, trouxe paz para a vida daquela mulher. E é assim, meus irmãos, quando Jesus chega, algo de bom acontece. Quando Jesus chega, tem que ter mudança, sabe? Mudança de mente, mudança de pensamentos, mudança de atitude. Sabe? Aquela pessoa que anda assim triste, amargurada, passa a se levantar e a andar, sabe? De cabeça erguida. Porque o amor, o verdadeiro amor me encontrou. E o verdadeiro amor se chama Jesus. E Ele quer te encontrar neste momento, neste exato momento. Ele quer dizer para você, nessa tarde
nessa noite, não sei a hora que você vai ver o vídeo, que você tem valor. Que pode o mundo te rejeitar, mas ele nunca vai te rejeitar, porque você tem valor. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Você é um presente de Deus. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do filho, do próprio filho, dentro do ventre. Como pode, né, uma mãe esquecer do próprio filho dentro do ventre? Mas pode esquecer. Tantas mães que abandonam, que rejeitam, né, que abortam, que faz tanta coisa. Pode acontecer. Mas Jesus, ele nunca esquece um filho seu. Ele nunca vai se esquecer de você. Nunca. Então, nessa tarde, meu irmão, eu quero dizer para você que não importa o problema que você está passando. Já que você não sabe minha vida, olha, tô com uma vida cabeça para baixo. Tô com dívida. Abro o meu armário, não tenho o que comer. Eu tô desempregada, eu tô enferma, eu tô doente, tô com uma doença grave. Não sei o teu problema. Tô com depressão, tô depressiva, tô triste, tô chorando pelos cantos. Sabe, irmão, não sei de verdade o que você tá passando. Eu sei o que eu estou passando. O que eu estava passando há uns dias atrás. Sabe quando você tá na UTI? Estava dizendo isso pra minha tia hoje de tarde. Você tá na UTI, tá doente, enfermo. Não tem mais nem esperança de vida. Mas vem um médico com um soro, uma medicação, uma injeção, alguma coisa assim, e dá em você lá na UTI, e de repente você começa, seus batimentos cardíacos começam a melhorar, sua oxigenação começa a melhorar, seus sinais vitais começam a melhorar, e você começa a ter aquela melhora constante. Era isso que estava acontecendo comigo. Há um tempo atrás, né, uns meses atrás, eu estava assim, desanimada, triste. Sabe quando você está quase desfalecendo, sem ânimo para nada? Sabe aquelas pessoas que ri por fora e chora por dentro? Eu estava assim, sorria por fora e chorava por dentro. Não queria mostrar a ninguém que eu estava triste. Eu não queria demonstrar a ninguém que eu estava cabisbaixa. Mas eu estava. Mas o amor me encontrou. Jesus, ele falou comigo, ele disse: filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Isaías 41:10. Eu sou contigo. Aleluia. E eu tive aquele choque de realidade novamente, aquele ânimo, aquele vigor, aquilo que estava parado dentro de mim, desfalecendo, aquela sede, aquela chama, foi revivado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele quer fazer isso com você nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Ele quer revivar você. Ele quer te dar uma injeção de ânimo. Ele quer dizer assim: ei, eu trouxe a esperança para você. Fala comigo. Eu estou aqui. Porque a gente muitas vezes pensa que a gente tá só. Eu tô só. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu tô só. Na solidão. Você não tá só. Jesus está com você. O Espírito Santo de Deus, ele tá com você. Então você não está só. Aonde você estiver, você está no banheiro, o Espírito Santo está com você. Você está na sala, o Espírito Santo está com você. Eu estou aqui conversando com você. E aqui está o Espírito Santo comigo. Juntinho comigo aqui. E eu estou falando com você. E eu estou falando com você. E Jesus e o Espírito Santo está comigo aqui. E está com você aí também. Então você nunca está só. Amém? Que essa palavra possa ficar corroendo no teu coração e que você seja revivado
nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, pelo Espírito Santo de Deus. Saiba que Jesus te ama muito e você nunca está só. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te faça muito feliz. Fica na paz e que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.